Você já sentiu que estar sozinho te incomoda? Que o silêncio parece um vazio insuportável? A solidão é frequentemente vista como um fardo, algo que deve ser evitado a todo custo. A sociedade nos diz que ser solitário é um fracasso, um sinal de rejeição. Mas e se estivermos enxergando isso de forma errada? E se a solidão não fosse uma maldição, mas sim um privilégio reservado a poucos? Arthur Schopenhauer via a solidão como um dos maiores sinais de grandeza. Para ele, aqueles que evitam o isolamento muitas vezes o fazem porque têm medo de enfrentar a si mesmos, enquanto as pessoas comuns buscam distrações constantes, seja na companhia de outros, no consumo desenfreado de entretenimento ou na necessidade incessante de validação social. Os indivíduos realmente sábios encontram na solitude um espaço para reflexão e verdadeira liberdade. Mas Schopenhauer não apenas via a solidão como necessária, ele a considerava uma inevitabilidade para os grandes pensadores e aqueles que realmente ousam enxergar a verdade da vida. Ele dizia que as mentes mais elevadas não podem se sentir completamente confortáveis no meio da multidão, porque percebem as superficialidades e futilidades que dominam a maior parte das interações humanas. Isso significa que devemos nos afastar completamente das pessoas? Será que Schopenhauer acreditava que o isolamento absoluto era a chave para uma vida melhor? Ou será que ele enxergava um equilíbrio entre a solitude e o contato com o mundo? Hoje, vamos mergulhar no pensamento de Schopenhauer sobre a solidão e entender por que ele acreditava que só os fortes conseguem ficar sozinhos. Arthur Schopenhauer não apenas tolerava a solidão, ele a defendia como uma necessidade para aqueles que realmente desejam alcançar a sabedoria. Para ele, a multidão era um grande perigo para o pensamento crítico, pois a maioria das pessoas vive baseada em convenções, modismos e distrações. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. O que isso significa? Para Schopenhauer, quanto mais elevada a mente de um indivíduo, maior será sua tendência ao isolamento. As pessoas inteligentes, segundo ele, não buscam a aprovação dos outros para validar sua existência. Elas se satisfazem com sua própria companhia, pois possuem um mundo interior rico o suficiente para não depender de estímulos externos constantes. Isso explica por que muitas das maiores mentes da história viveram períodos extensos de isolamento. Nietzsche, Einstein, Tesla, Kafka, todos passaram longos momentos sozinhos, cultivando suas ideias e refletindo sobre a existência. Schopenhauer enxergava a sociedade como um ambiente que recompensa a mediocridade e penaliza aqueles que pensam de forma independente. Para ele, a maioria das pessoas não quer a verdade, elas querem conforto. Quanto mais estamos cercados por pessoas, maior é a pressão para nos conformarmos com padrões pré-estabelecidos. Quem se atreve a questionar normas sociais, crenças coletivas ou valores impostos, geralmente enfrenta resistência e hostilidade. Se você já tentou explicar uma ideia diferente dentro de um grupo e sentiu olhares desconfortáveis ou reações negativas, sabe exatamente do que Schopenhauer estava falando. A maioria não quer pensar, quer apenas reforçar o que já acredita. O homem comum se sente solitário quando está sozinho.
O sábio se sente solitário quando está entre a multidão. Mas isso significa que devemos nos afastar completamente da sociedade? Schopenhauer não defendia um isolamento extremo. Ele entendia que a solidão tem um propósito: permitir que o indivíduo desenvolva sua mente sem interferências externas. Mas, ao mesmo tempo, ele acreditava que relações humanas bem escolhidas poderiam enriquecer a vida, desde que não nos tornássemos dependentes delas. Se rodear de muitas pessoas apenas pelo medo de estar sozinho é um sinal de fraqueza. O verdadeiro equilíbrio, segundo Schopenhauer, é saber aproveitar a solidão sem que ela se torne um fardo. Por que a sociedade teme tanto a solidão? Se Schopenhauer via a solidão como um privilégio dos mais sábios, por que a sociedade nos ensina a temê-la? A resposta para isso está na natureza humana e na maneira como a cultura moderna nos condiciona. A maior parte das pessoas não consegue suportar o silêncio. Ficar sozinho significa confrontar seus próprios pensamentos, suas inseguranças, suas ansiedades. É mais fácil estar cercado por vozes externas do que enfrentar sua própria mente. O medo do vazio. A maioria das pessoas sente que precisa de distrações constantes. O mundo moderno nos bombardeia com estímulos o tempo todo. Redes sociais nos incentivam a estar sempre conectados. Aplicativos nos viciam em notificações e recompensas instantâneas. O entretenimento nos impede de ter momentos de verdadeira introspecção. Isso gera uma dependência social e tecnológica, tornando a solidão um estado quase insuportável para muitos. Pessoas que nunca aprendem a ficar sozinhas se tornam prisioneiras da necessidade de companhia e aprovação externa. As pessoas fogem para o barulho da sociedade porque não conseguem suportar o silêncio de suas próprias almas. O medo do julgamento. A sociedade nos ensina que ser solitário é um sinal de fracasso. Desde a infância, aprendemos que precisamos fazer parte de grupos para sermos aceitos. Na escola, os populares são aqueles com mais amigos. No trabalho, valorizamos a socialização como parte do sucesso. Na vida adulta, a felicidade é frequentemente associada a estar rodeado de pessoas. Mas Schopenhauer argumentava que essa mentalidade só faz sentido para aqueles que não conseguem encontrar satisfação dentro de si mesmos. Para ele, a multidão pode ser um refúgio para os fracos e um peso para os fortes. A diferença entre solidão e isolamento. É importante notar que solidão não é o mesmo que isolamento. Schopenhauer não defendia que devêssemos cortar completamente os laços sociais, mas sim que aprendêssemos a nos bastar. A solidão é uma escolha, um espaço para reflexão, criatividade e crescimento pessoal. O isolamento é uma prisão, uma fuga por medo ou desespero. O problema da sociedade moderna não é que as pessoas estão sozinhas, mas sim que elas não sabem como lidar com isso. O vazio que muitos sentem ao ficarem sozinhos não vem da solitude em si, mas da falta de profundidade interior. Schopenhauer afirmava: aquele que não consegue suportar sua própria companhia jamais será verdadeiramente livre. Agora que entendemos por que a sociedade teme tanto a solidão, no próximo ponto, vamos explorar como podemos usá-la a nosso favor para nos tornarmos mais fortes, lúcidos e independentes. Como usar a solidão a seu favor? Se a sociedade teme tanto a solidão, como podemos transformá-la em um recurso poderoso
em vez de um fardo, Schopenhauer nos ensina que a solitude pode ser um caminho para a sabedoria e a força interior, mas para isso precisamos aprender a aproveitá-la conscientemente. Abaixo veremos 3 formas de transformar a solidão em uma vantagem, em vez de um sofrimento. 1. Use a solidão para aprimorar sua mente. A solidão pode ser uma oportunidade valiosa para expandir sua compreensão do mundo e de si mesmo. Schopenhauer acreditava que as maiores mentes da humanidade precisavam da solitude para produzir suas melhores ideias. O silêncio e o distanciamento das distrações da sociedade permitem que a mente entre em estados mais profundos de pensamento e criatividade. O que fazer? Leia livros que desafiem suas crenças e expandam sua visão de mundo. Estude filosofia, psicologia e outras áreas que estimulem seu intelecto. Pratique o pensamento crítico. Reflita sobre suas próprias ideias sem a influência constante da opinião alheia. Frase de Schopenhauer: quem não lê, mal pode pensar por si mesmo. 2. Aprenda a apreciar sua própria companhia. Schopenhauer via a solidão como um sinal de autossuficiência e maturidade emocional. Muitas pessoas buscam freneticamente interações sociais porque têm medo de se encarar no espelho. Elas preenchem cada minuto com distrações para não confrontarem seus próprios pensamentos. Mas Schopenhauer argumenta que, para sermos verdadeiramente livres, precisamos aprender a nos bastar. Se você não consegue ser feliz sozinho, sua felicidade sempre dependerá dos outros. O que fazer? Passe mais tempo em silêncio, observando seus próprios pensamentos. Evite recorrer a distrações superficiais para escapar da solitude. Desenvolva hobbies que você possa praticar sozinho: escrita, pintura, música, filosofia. Schopenhauer afirmava: o homem comum se sente sozinho quando está só. O sábio se sente sozinho quando está entre a multidão. 3. Torne-se psicologicamente independente. Schopenhauer nos alerta sobre os perigos da influência da multidão. Quando estamos cercados de muitas pessoas, nos tornamos mais propensos a nos conformarmos com suas opiniões e expectativas. A solidão é uma ferramenta para recuperar sua individualidade. A sociedade pressiona você para se encaixar em padrões de comportamento, de sucesso, de felicidade. Mas se você aprende a gostar da solitude, torna-se mais resistente à necessidade de aprovação externa. O que fazer? Passe um tempo sem redes sociais ou sem buscar aprovação constante. Reflita sobre quais das suas opiniões são realmente suas e quais foram impostas pelos outros. Desenvolva sua própria filosofia de vida, baseada no que faz sentido para você, não no que esperam de você. Schopenhauer afirmava: aquele que não consegue suportar sua própria companhia jamais será verdadeiramente livre. Schopenhauer nos ensina que a solidão não é um castigo, mas um privilégio dos que realmente pensam. Em um mundo que valoriza distrações, ruídos e superficialidades, conseguir ficar sozinho sem se sentir perdido é um sinal de força e maturidade. O problema da sociedade moderna não é a solidão em si, mas o medo de enfrentá-la. Muitas pessoas não suportam o silêncio porque ele as obriga a lidar com seus próprios pensamentos. Mas, como vimos, quem não aprende a estar consigo mesmo nunca será verdadeiramente livre.
Se quisermos seguir os ensinamentos de Schopenhauer, precisamos aprender a transformar a solidão em uma ferramenta de crescimento, para refletir e desenvolver nossa mente, para nos tornarmos menos dependentes da aprovação dos outros, para enxergar a sociedade de forma crítica e consciente. A questão final que Schopenhauer nos deixa é: você realmente precisa estar rodeado de pessoas para se sentir completo? Ou será que a verdadeira liberdade começa quando aprendemos a valorizar nossa própria companhia? Quanto menos você precisar dos outros, mais forte você será. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Veja o nosso vídeo que está na tela final. Nietzsche, o perigo da moral de rebanho. Agora me diga, você consegue ficar sozinho ou sente necessidade de estar sempre cercado de pessoas? Comente aqui sua opinião.